Olá, seja bem-vindo. Você está no Voxcast, o podcast da voximais.com. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. O papo de hoje, galera, é com o time da BM Engenharia Ambiental. Sejam bem-vindos aqui, Breno e Yuri, cara. É um prazer para a nossa audiência receber vocês por aqui. Valeu, Jonas. Obrigado. Queria agradecer aí a oportunidade da gente bater esse papo aí sobre a BM Engenharia. Uma empresa aí que atua na Amazônia já há 16 anos. Então a gente fica feliz aí pelo convite. Espero aí contribuir com as informações aí para todos os ouvintes. Bacana. Obrigado, Jonas. É sempre um prazer estar aqui com você na Voxcast, na Vox, né? E a gente agradece demais a oportunidade de estar podendo expressar aqui as nossas palavras em nome da BM Engenharia Ambiental. Legal, que bacana, cara. Espero que esse papo seja bem bacana aí, Breno. Bacana, vai ser. Cara, a resenha é boa. A resenha é boa. Para quem não conhece, né? Quem não conhece a BM, o que é a BM, como é que é? Fala um pouco pra gente aí sobre a BM. Bom, a BM é uma empresa de consultoria ambiental. Ela atua fortemente no licenciamento, que é ajudar as empresas a obterem, né, suas autorizações para que possam empreender. Uhum. A gente sempre tem aquela vertente, né, tentar desenvolver com equilíbrio. Para isso precisa de um profissional. Hoje em dia o Brasil tem muitas leis, né, severas, muitos itens a cumprir. Então você precisa de um consultor especializado. A BM é um time de consultores, né? Eu e o Yuri somos os sócios, né? O Yuri fica no escritório de Belém e eu fico no escritório de Santarém. E a gente presta esse serviço, né, de orientação, de elaboração de projetos, com o intuito de obter as licenças. Não é simples, não é só, o cara não é só abrir uma empresa, vou montar uma empresa, vou botar ela para funcionar. Precisa de algumas autorizações, né? Toda empresa, de alguma forma, precisa dos seus títulos regulatórios, um alvará, alguma coisa. E dependendo do tipo de empresa, se ela tem um potencial poluidor, ela vai necessitar de uma licença ambiental. E aí que vem o nosso ramo de atuação, né? Então, toda empresa que tem o potencial de poluir o meio ambiente carece de licença. Tá. O que seria, por exemplo, um exemplo mais específico de empresas potencialmente poluidoras? Empresas... Posto de gasolina, por exemplo, Sim, um posto revendedor de combustível. Existem diversas atividades que são potencialmente poluidoras, né? As maiores são os portos, aeroportos, estradas, terminais, enfim. E desde uma padaria você já pode perceber alguns aspectos ambientais que podem causar impactos e por isso necessitam de licença ambiental. Legal. Então vocês conseguem fazer todo esse serviço dentro da cadeia aqui de uma empresa, desde o início, assim, antes de nem começou a obra, o cara ainda está no projeto, a BM já consegue atuar? Pois é, hoje a gente atua muito mais do licenciamento, né? A gente ajuda aí, junto à prefeitura, alvará de construção, junto a bombeiro, junto a outros órgãos que não só são de meio ambiente, como as agências regulatórias do Brasil, a Agência Nacional do Petróleo, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Então, a gente acaba ajudando em muitas coisas, a parte fundiária, às vezes parte de INCRA, SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União, os cadastros ambientais rurais, isso tudo é o embrião para nascer a empresa. Primeiro você tem que regularizar o terreno, onde vai estar a empresa. Entendi. E como é que se deu essa parceria de vocês? Vocês são sócios, mas a BM já está aqui em Santarém há bem mais tempo, né? Quanto tempo está em Santarém? Pois é, ela nasceu em Santarém em 2006, outubro de 2006. E aí o Yuri, a gente formou junto, né? Fez faculdade junto, engenharia ambiental em Belém. Eu fui para Belém para estudar. Depois a gente fez mestrado em Curitiba, na Federal do Paraná.
E aí eu convidei Yuri, vamos tocar aí com a gente, abrir um escritório em Belém, que é capital, né? As pessoas querem a empresa esteja numa capital, que é referência. E aí o Yuri topou, acho que Belém já fez 10 anos lá, ontem a gente estava conversando sobre isso. Ontem a gente estava falando sobre então, isso, né? 10 anos de atuação em Belém, e acabou que deu um upgrade muito grande, porque as empresas de fora, quando vão atuar em outro estado, vão logo na capital. Qual é a empresa de consultoria que atua na capital? E a gente com o escritório lá deu um upgrade legal, o Yuri pode falar mais coisas aí. É verdade. Eu brinco assim até com o time da própria BM, né, nossos colaboradores, que o Breno é meu karma, digamos assim. Porque a gente fez a graduação, emendou, foi embora para Curitiba, morou na mesma casa lá, quase 2 anos e meio por aí. E quando voltou, cada um seguiu seu rumo, né? O Breno veio para Santarém, eu fui para Belém, e ele abriu a empresa e eu trabalhei em diversas coisas lá. Fui funcionário público, fui professor muito tempo, e aí, mas como era o karma mesmo, a gente se reuniu de novo e aí a gente agora é sócio mesmo da empresa. Maravilha, maravilha. Foi assim que vocês começaram nessa parceria e tal, né, Bernardo? Pois é, e aí começou em Santarém, foi para a capital, hoje já está na Amazônia como um todo, né? Até em alguns estados fora da Amazônia. Então hoje a BM sai de Santarém, a gente já atuou ou atua em 13 estados do Brasil. 13 estados. Legal, então bacana. O norte todo completo, alguns estados do Nordeste e alguns do Centro-Oeste. Então, hoje a BM aí tá do meio do Brasil para cima, a gente atua em bastantes lugares. E aí tem alguns parceiros, né, nos estados onde a gente não tem escritório físico. E a gente não tem medo de atuar, não. Querendo bacana, chegar no Brasil. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma empresa assim, né? Daqui, até no exterior. Agora a gente está fazendo uma proposta aí um parceiro que está no exterior e quem sabe. Se der certo, a BM tá lá, né? BM pro mundo, né? Bacana, maravilha, cara. Vocês se conheceram na faculdade, então, né? Você comentou ainda há pouco, né? No curso lá de engenharia, de engenharia ambiental, né? Ambiental. Exato. Isso, tá. E quando foi que vocês chegaram um momento assim, cara, preciso fazer uma parceria dessa sociedade? Como é que começou isso, assim? Não, em 2012, sempre quando eu voltei, que eu já atuava como servidor público, inúmeras vezes rolavam umas consultorias para mim. Então eu já gostava disso. Até tinha no meu planejamento que eu queria ser professor e consultor, né? E eu já fazia e a gente sempre se falava, Breno, porque ele já estava atuando mais especificamente na área, então eu pedia umas dicas, olha, como é que tu tem feito aí em Santarém, uma consultoria, um licenciamento, e aí eu pegava por lá. E de vez em quando rolava um papo de bora abrir aqui, nunca dava certo. Aí até que em 2012, aí a gente disse, não, agora a gente estava até atuando junto, algumas coisas já estava. Você já fazia alguns trabalhos, então, já né? Parceria, né? E aí, agora que eu lembrei disso, aí eu disse, então tá, eu vou sair de licença aqui do meu serviço e aí a gente começa a tocar essa parceria aí, que não dava para coincidir as coisas. Então, você pediu licença então do serviço público, foi isso? Foi. Ah, tá, para poder se dedicar mesmo à empresa, né? Se dedicar à empresa. E aí, em 2012 para hoje, 10 anos já de atuação. Eu tive que voltar ainda para o serviço público. Aí fiquei mais alguns meses e aí eu pedi para sair de vez. Hoje em dia tu não tá mais licenciado já? Não, já saí mesmo. Em 2015. Entrou de cabeça mesmo, né, Beto? Pois é. Dedicação total. A gente, quando eu cheguei no mestrado em Santarém, em 2006,
Tinha um escritório, mas não tinha nenhum cliente. Passei uns 6 meses assim, sem nenhum cliente. Aí eu já desesperado, né, cara? Tu não quer mais pedir dinheiro do pai, da mãe, já é mestre. Já tá aí, com o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Aí a minha mãe que dava aquele suporte sem o papai saber, né? Que ele falou, tem que trabalhar. E aí tinha o Esquenato aqui, um geólogo, já era conhecido na cidade, tu conheces. Aí ele, pô, Breno, tu chegou aí do mestrado, eu tô com muita coisa aqui, bora, né, me dar uma ajuda. E a gente começou em 2007, fevereiro, a gente fez um trabalho para Bertolini, nossa primeira cliente mesmo da BM Engenharia. A primeira nota fiscal foi para Bertolini. Olha aí. Que está até hoje, grandes parceiros, desde o início, uma empresa potente, renomada em todo o Brasil. E aí começou fevereiro, aí chegou em julho, já tinha até um dinheirinho, já dava até para fazer uma graça. Olha aí. Aí disparou, julho de 2007 até hoje, a empresa só crescendo. Aí o Esquenato teve que voltar para o Sul, ele é do Sul. Então meio que a gente era um parceiro, né? Crescemos juntos, a gente fez um acerto. E o Yuri, já nessa oportunidade, já migrou para ser sócio mesmo da empresa, no papel. Legal. E aí, mais um upgrade, o Yuri já tinha dado um upgrade legal, e quando virou sócio, mais ainda. E a empresa só aumenta, cresce faturamento a cada ano, e isso é legal, porque empresa de meio ambiente, né? Ninguém às vezes quer gastar com o meio ambiente, né? E a gente conseguiu criar essa estrutura empresarial que hoje as empresas veem na BM essa segurança e querem gastar para ter tranquilidade, ter segurança, ter uma retaguarda, né, na gestão ambiental do seu empreendimento. É importante, né? Porque assim, às vezes a pessoa não pega multa, né? Se não tiver alguns cuidados, né? O que a empresa, o que a BM assim pode contribuir nessa questão de prevenção, assim, porque vocês têm uma cartela de clientes, né? Então vocês trabalham na prevenção também, né? Exato. A gente, no nosso dia a dia, a gente ajuda as empresas a estarem em dia com as questões ambientais. Vocês monitoram tudo, né, cara? Como é que é feito esse monitoramento? Então, até a empresa alcançar a licença, né, passa por um grande caminho. As licenças prévias, licença de instalação, licença de operação, até chegar na licença de operação, onde ela fica apta a operar a atividade dela. E aí não acaba aí, quer dizer, nunca acaba, na verdade, né? Porque tem uma série de requisitos que ela vai ter que cumprir periodicamente e só renovando licença. Com isso, a gente busca atender todos esses requisitos que vêm no verso das licenças, entendeu? Então, para que ele fique sempre em dia e evite qualquer penalidade, evite qualquer... Vocês ficam ali, então, de olho aberto ali, olhando tudo, analisando tudo que acontece em volta da empresa em relação às questões ambientais, né? Nesse intuito, a gente contratou um software para gerenciar isso, porque só com em planilha não dá. Por isso que eu te perguntei, assim, como é que, né, são tantas empresas, como é que conseguem fazer? Tem que ter uma inteligência artificial, porque é muito prazo, é muito condicionante. É uma questão então, tecnológica. A gente tem um software que é referência no Brasil, ele foi feito só para... É um software focado em meio ambiente, focado em licenças, focado em condicionante. Então, é aquele negócio, a gente vai aumentando os clientes, mas também vai aumentando a estrutura. Então, esse software a gente contratou, paga, né, uma mensalidade e a gente imputa ali nele tudo que é de condicionante das licenças. Então, ele alerta, a gente controla, sabe desempenho, avalia o desempenho, inclusive, da equipe pelo software. Pô, isso é bacana, cara. Isso aí é tecnologia, né? Serviço, aí é top isso aí. Não deixa de ser uma inovação, né? E aí vocês fazem também monitoramento, trabalho de campo, né? Também. Como é que é essa parte aí de monitoramento? Que tipo de trabalho de campo assim a BM faz? Então, a gente começou com alguns serviços pequenos, como uma coleta de água, de um rio, de um poço. Aí comprou equipamento de monitorar ruído ambiental. Então, hoje a gente faz todo esse monitoramento de ruído.
Aí surgiu a oportunidade de ter um outro cliente que exigia um monitoramento da qualidade do ar. Aí hoje a gente tem alguns equipamentos que monitoram partículas em suspensão. Enfim, então a gente foi crescendo aos poucos esse outro ramo de serviço aí dentro da empresa também. Mas é isso. Essa questão de monitoramento, vocês estão falando aí, por exemplo, de monitoramento de ruídos. Tipo assim, o cara tem uma indústria, por exemplo, são aquelas máquinas que estão fazendo muito barulho, aí está incomodando a vizinhança. Na hora que sair a licença de operação, como o órgão já conheceu a atividade daquela empresa, ele já vai pedir alguns monitoramentos. É uma empresa que tem muita geração de ruído, ele já vai pedir para monitorar o ruído. É uma empresa que tem queima, que tem muita emissão de particulado, aí já vai pedir os monitoramentos específicos para que seja acompanhado ali. Os órgãos exigem através da licença. Aí o cliente vai cumprir as condicionantes. E aí então, que ele contrata a empresa para fazer... Então é uma empresa, sei lá, que faz terraplenagem. Tu tem máquinas, tu tem poeira, então tem que monitorar tanto ruído quanto poeira. Tem outras que frigoríficos, é uma indústria. Então, tu monitora também ruído ali dentro da indústria e a qualidade da água lá dos efluentes, que vai lá para as lagoas, decantação. Ah, entendi. Que não pode impactar um igarapé próximo, então tu já monitora a qualidade da água. E assim vai. A empresa tem um poço, então já monitora a água subterrânea, porque, para não contaminar algum lençol. E assim, então monitoramento específico. Então a gente acabou caminhando para esse lado de execução dos monitoramentos, se equipando. A gente tem hoje equipamentos tanto em Belém quanto em Santarém para prestar esse serviço. Né? Legal. Para não ficar só no papel. Essa questão é muito voltada ao incômodo à população do entorno, às comunidades, entendeu? O ruído ambiental, ele faz muito sentido quando você tem a comunidade do entorno que não pode ser impactada. Eles são receptores desse ruído. Então a gente tem que ver se o ruído gerado pelo empreendimento atende os requisitos da norma, os padrões, que existe uma norma só para tratar sobre esse assunto. Entendi. Antigamente, Breno, a gente tinha uma marca acho que de frango, alguma coisa que era dentro da cidade, né? Que agora não é mais, né? Então isso pode ter sido também uma questão ambiental. Isso é pressão da urbanização, né? Sim. As casas vão chegando próximo, era bem dentro da cidade, aí as casas vão chegando, a vizinhança acaba uma atividade industrial causando incômodo. Aí ela teve que se mudar para uma área um pouco mais rural, ali expansão urbana, para ficar sem vizinhos, porque é uma atividade necessária, mas que tem alguns transtornos assim para o entorno. E aí, cara, vocês vão para campo, né? Aí veio um pensamento aqui, que vocês vão para campo, a gente sabe que a gente está no meio da Amazônia. Vocês já passaram por alguma situação assim, vou monitorar ali um negócio, no meio do mato tem uma cobra, tem uma onça, ou no rio tem um jacaré. Vocês já passaram por isso assim? Tem algumas situações inusitadas, às vezes, como a gente estava falando ainda agora, sobre fazendo monitoramento de ruído numa rua que era do lado de uma obra. E cheio de equipamento, é o pedestal, é o sonômetro, que é o equipamento que mede isso e tudo. E de repente a gente olha uma casa, tem 2 cachorros, tava eu e o outro engenheiro, o Carlos, e ele só citou assim, olha, eu acho que eles não estavam com coleira, não. Eu acho que eles vêm pra cima da gente. E eles levantaram a orelha, né? O cachorro levantou a orelha. Quando a gente viu, não deu um segundo, ele já estava no portão, correndo com tudo. Então acontece, né? Acontece algumas coisas. Além de graduação, pós-graduação e agora sociedade, a gente também fez estágio junto, dentro da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Então, lá também aconteceram algumas situações inusitadas. Eu lembro que uma vez a gente era estagiário ainda, né? Então a gente estava aprendendo, indo nos empreendimentos.
E uma das vezes, uma situação até meio desagradável, que a gente foi olhar um forno crematório. E era uma experiência, assim, real mesmo. Havia falecido uma pessoa e colocou lá o cadáver para queimar, né? Cremar, né, no caso. E o proprietário lá do empreendimento, eu acho que ele não tinha muito problema com isso não, porque acabou de queimar aquilo tudo ali, ele chamou depois a gente para almoçar numa churrascaria. Ué, aí vida não dá, aí segue, não dá. Segue a vida, né? Aquele cheiro de carne. Cheiro de carne, né, na memória, bora pra churrascaria agora. Mas olha, uma vez a galera foi monitorar uma lagoa também de efluente de matadouro, né, frigorífico, né, bovino. E aí o cara com a máquina na mão, fotográfica, e deslizou assim na beira, no talude, e caiu dentro da lagoa, que é só efluente. Meu irmão, a máquina caiu dentro da lagoa, perdeu o equipamento. Outra vez foram coletar água, quando vira só o olhinho do jacaré assim dentro da lagoa, porque na última lagoa já tem um oxigênio legal, já dá alguns animais, esse peixe, quando viu os olhinhos ali, quem vai coletar agora? Quem tem coragem para coletar, né? Então, vira e mexe, tem algumas situações legais aí no meio da... Faz parte, né? Faz parte. E descontrai também. Com certeza. Na hora é uma tensão, né? Na hora cara. Fico pensando nessa aí do cara. Pô, o cara tá lá queimado, né? Aí vai bora almoçar. Teve uma vez que a gente também estava aqui em Miritituba, né? Itaituba, fazendo um levantamento no terreno de um cliente. E a gente estava na beira do rio e... eu não lembro, acho que a pessoa foi comprar um peixe de uns pescadores ali, a gente esperando ali na beira do rio, só que era uma mata fechada mesmo. E aí de repente a gente escutou um barulho estranho, assim, alguma coisa assim, aí a gente ficou se olhando. Aí, será que a gente pula nessa água? Então acontece algumas coisas assim. Mas não deu pra identificar o que era o barulho. Não deu. A gente não viu nada, graças a Deus. Só deu aquele medinho, né? Ficamos atentos, né? Imagina. Mas tem que estar atento, assim, no meio do mato, às vezes levantamento de florestal, a gente tem que andar. Às vezes no meio da mata. Vai na mata, às vezes mata fechada, porque tem empreendimento que vai ser colocado a mata fechada, vai ter que fazer a supressão, os biólogos vão para afugentar animais, então tem de tudo. Tem monitoramento noturno, às vezes até de ruído noturno e diurno, então tem que estar atento. Qualquer vacilo, uma cobra pode cutucar aí teu pé. Bacana, legal, cara. E os projetos aí, os novos projetos da BM, como é que estão? O que vocês pretendem aí, Machu? Atualmente a gente atende diversas empresas de grande porte, né? E esse ano a gente conseguiu renovar alguns contratos fortes, né, dentro da empresa e firmando parcerias fortes mesmo. Legal. E é isso, a gente planeja, a gente está também trabalhando numa gestão interna para melhorar para todo mundo. A gente ressalta muito a questão dos nossos colaboradores também. A gente tem uma família dentro da empresa, né? Então, eles são também o centro, o cérebro da empresa. Então, ninguém faz nada sozinho, né, cara? Não existe nada que o cara consiga tudo sozinho, não. Vocês, como é que é a equipe, Bento? Como é que tá o time da BM? Cara, hoje a gente está com 12 pessoas em Santarém, em Belém estamos com 5. Eu e mais 4. Aqui 11, mais eu em Santarém e o Yuri mais 4 em Belém. Gera emprego a gente está dando uma estruturada no escritório de Belém, uma nova roupagem, né, modernizando.
Já que lá grandes empresas, né, a gente sempre atende grandes empresas ali, então tem aquela aparência, né? As pessoas querem entrar, como a gente entrou aqui no teu estúdio, muito, né, muito legal, muito bem organizado. Então os clientes querem ver isso, né? Então a gente está dando esse upgrade lá no escritório de Belém, vai ficar bem moderno. E é isso, a gente sempre, como o Yuri falou, tentando melhorar, né, a equipe, também valorizando, né, todos os pontos de vista de treinamento, ponto de vista financeiro, para que a pessoa se sinta bem e aguente a rotina, né? A nossa rotina é bem puxada, é muito dinâmica, tem muita pressão, que os clientes querem exigir prazo toda hora. Então tem que saber trabalhar sob pressão. Então a gente valoriza, né, o colaborador, quem consegue, eu sempre digo, quem consegue girar na nossa engrenagem, a gente, né, pega mesmo e tenta valorizar ao máximo, que fica um time bem unido, né? A gente tem um time bem unido, todos são bem autônomos, a gente delega bem as funções para que todos aprendam desde uma noção de fazer uma proposta até fechar o contrato, até fazer o projeto, né? Executar, chegar ao final. Então se não é um consultor completo. Se não delegar, fica difícil, né? Porque aí senão... Não tem como crescer, né? Porque tudo dependeria dos sócios, e aí a gente vai tendo coordenação nas equipes e eles vão tocando e a gente vai, né? Vocês têm gente bem antiga lá, né, cara? Que eu vejo, tem gente que eu vejo lá... Tem de 12 anos, muito antiga. Já teve vários de 10 anos que aí acabaram indo para outros rumos. A gente sempre pega estagiário e a pessoa enganja vários estagiários aqui em Santarém, principalmente. E aí a gente vai treinando, a pessoa fica na equipe, enfim, se forma, continua com a gente, entendeu? Como é que você vê? Vocês são engenheiros, né? Ambientais. Como é que você vê essa questão da Amazônia em si, assim, hoje que está no mundo, a gente vê essa coisa no noticiário, como é que vocês percebem, como é que vocês conseguem enxergar essa questão aí? A Amazônia é uma área de conflito, né, complicado. Né? Eu entendo que a Amazônia, ela sim precisa ser preservada, mas a gente precisa de mais estrutura também aqui, infraestrutura e estrutura de uma maneira geral, para que as atividades possam rodar de uma forma semelhante como na região sul, sudeste e outras regiões porque do país. Dá para desenvolver, né, né, dentro das normas, dentro das leis, né? Dá para fazer esse desenvolvimento, né? Porque às vezes a pessoa questiona muito, né, essa questão da lavoura, não sei o que e tal, mas todo mundo precisa se alimentar, a gente precisa comer carne, precisa de arroz, precisa de uma série de questões, então não tem como, precisa plantar, precisa criar, né? Seria muito difícil. Então o que tem que fazer, eu acho, né, não sou especialista nessa área, não entendo nada, mas acho que é um aconselhamento, ver, né, a questão de desmatamento, né? Mas dá para crescer, dá para desenvolver sem agredir o meio ambiente de forma assim agressiva, né? O governo vem criando algumas ferramentas que são interessantes do ponto de vista ambiental. Por exemplo, esse cadastro ambiental rural, Sim. que ele vai montando um quebra-cabeça das áreas rurais dentro de todos os estados da federação, né? Então, quando ele consegue trazer o empreendedor para fazer o seu cadastro, tudo, o proprietário rural, na verdade, fazer o seu cadastro, ele já começa, ele já estabelece as regras do jogo. Você tem que preservar 50%, você tem APP aqui, que é a área de preservação, corre um rio, um corcoído. Então, isso já vai ajudando bastante. Fora as propriedades, tem já áreas, unidades de conservação, que não podem ter unidade de conservação de uso sustentável e de proteção permanente, de proteção integral, né? Que também ajudam a ter mais áreas preservadas. Tem terras indígenas, áreas quilombolas, ajuda bastante. Lógico que, e o que eu falo é isso, que para a Amazônia crescer de uma forma que a gente não precise ter atividades clandestinas, essas grilagens, essas coisas todas,
que a gente ainda vê que acontece bastante, o próprio garimpo aqui nessa região do Tapajós, né? A gente precisava interconectar o Estado, né? Com estradas, com todas as possibilidades que a pessoa possa escoar sua produção, até para que uma fiscalização chegue de forma mais ágil, mais fácil. Eu até falei isso uma vez também num programa, né, que eu fiz com um amigo assim, pelo YouTube, que às vezes a falta de informação sobre a Amazônia, ou a informação, né, divergente da realidade, acaba atrapalhando, porque as pessoas não sabem do problema. Prejudica, né? Prejudica, não sabem dos problemas que as pessoas têm, uma desigualdade altíssima, né? Muitos problemas. Tem município como Altamira, o maior município do mundo, que tem centro urbano, tem distrito a 1.000 quilômetros da prefeitura do centro urbano. Então, não tem estrutura, e as informações que não saem corretas acabam dizendo assim, não, você só tem que preservar, não pode fazer nada, mas tem um monte de gente aqui que precisa do emprego, precisa, né, viver dignamente. Então, tem que ter uma informação correta, repassar informação clara. Então, esses programas que a gente pode falar com especialistas é importante para que a informação saia correta. E que aí venha, né, o apoio governamental para fazer essa infraestrutura que o Yuri falou, a estrutura viária, a gente precisa se conectar. A gente sempre diz, na Amazônia a gente não tem a ponte, né? Fica isolado ali, a gente tentando cuidar de todos os problemas. A gente não tem uma ligação rápida com o resto do país. Isso dificulta vir, né, os recursos aplicados corretamente, vir empresas que se preocupem em trabalhar, né, dentro da floresta. A gente tem uma imensidão de bioprodutos, de coisas que dá para aproveitar mantendo a floresta, mas, né, a gente precisa levar essa informação correta. Se for só uma informação deturpada, a gente não consegue avançar. E a população demanda muita coisa aqui. Então, não dá, às vezes, só para pensar, não, preservar, mas e a população? Então, a gente tem que conciliar isso e dá. A gente tem áreas degradadas, que dá. A agricultura pode aproveitar as áreas degradadas. Tem pátios, tem pastos esquecidos, pastos degradados, que foram de pecuária. Usa essas áreas. Porque esses aí já estão abertos, né? Estão abertos, áreas consolidadas. Então, tu pode até... o que precisa é recuperar e aproveitar muito melhor com plantio, com agricultura. Hoje a agricultura está bem otimizada, não é aquele exagero de agrotóxicos. Hoje é tudo informatizado, até as máquinas só jogam a quantidade correta, até porque isso é custo. Então as coisas foram evoluindo, mas aí isso tem que ser passado para fora, senão só vai aquela ideia de que aqui todo mundo só devasta, polui, não é assim. Tem empresas fazendo correto aqui. Na realidade, o que sai mais em noticiário é isso, né? Essa parte ruim, né? Mas essa desigualdade muito grande, essa falta de possibilidade de escoar, aparecem os oportunistas, que são realmente esses empresários que vêm para devastar mesmo. Então, talvez revertendo isso, a gente pudesse combater essas pessoas que são oportunistas, né? Porque ele oferece qualquer coisa para uma pessoa que não tem nada. Então, essa pessoa acaba... Porque eu tenho conversando com o Breno outro dia, eu lembro que uma vez ele falou que o Brasil tem uma das leis mais rigorosas do mundo, né, em relação ao meio ambiente, é isso? É isso mesmo. Tem leis federais, tem leis estaduais, tem leis municipais. A gente tem, principalmente na Amazônia, as leis mais severas, de 80 de preservação, 20 de uso em cada área, em geral é assim. Então, quer dizer... Só que aplicar essa lei, fiscalizar, nem os órgãos públicos conseguem fiscalizar. A Amazônia é desse tamanho, não tem estrutura, não chega num garimpo para fiscalizar, não chega numa área de extração de madeira, só de helicóptero, aí não tem helicóptero, não tem estrada. Então isso também dificulta. É isso que eu te falo, a gente precisa da estrutura até para os órgãos fiscalizarem e a gente tentar equilibrar esse desenvolvimento com o equilíbrio ecológico aí. Entendi, bacana. Qual é a formação específica de vocês na área mesmo? Vocês fizeram especialização também, né? O curso é de engenharia? Engenharia ambiental de formação, né? Os dois. E o mestrado é engenharia de recursos hídricos e ambiental. Eu falei um pouco mais de impactos ambientais da pós-colheita de grãos. Já era
como a gente fez no Paraná, o Paraná é grande produtor de grãos, eu também estudei isso. Depois que o grão sai do campo até ser limpo, seco, armazenado e depois exportado, eu estudei esses impactos envolvidos nesse percurso do caminhão até o armazém, estudando o ciclo de vida das emissões atmosféricas, desde construir um armazém, é uma loucura aí, né? Ainda Já era na época de que eu era louco, agora não estou muito mais. O Yuri vai falar aí do dele. A gente fez a graduação em Engenharia Ambiental na Universidade do Estado do Pará, que é a primeira turma Foi na estadual que vocês fizeram? Eu não sabia que tinha estadual, pensei que era federal. Não, é a primeira turma de Engenharia Ambiental do Estado, né, na Universidade do Estado do Pará. E depois, quando eu estava terminando o curso, a gente não sabia o que vai fazer e tal. A gente começou a procurar mestrado. Vamos fazer mestrado. Achou esse mestrado lá no Paraná. Deu tudo certo, né? A gente fez entre uns 5 amigos ainda da própria turma, né? Mas aí só eu e o Breno que conseguimos avançar, né? O Breno passou de primeiro, eu fui convocado como aluno especial e aí eu fui. Até hoje sou muito grato pelo coordenador lá do curso do mestrado, o Cristóvão, que permitiu que eu fosse mesmo, porque ele não queria que eu fosse como aluno especial. Como ouvinte, né? Ouvinte, porque não tem muito custo, quem vai te bancar? Não se preocupe, que tem um patrocínio ainda, graças a Deus. Na época, meu pai podia fazer isso por mim, e aí deu tudo certo. Aí lá no mestrado, cada um seguiu mais ou menos um rumo, né? O Breno foi para essa área de emissões, negócio de grãos, e eu fui para a área de recursos hídricos. Fiz uma dissertação em outorga de lançamento de efluentes em recursos hídricos lá sobre a bacia do Alto Iguaçu, que é o rio Iguaçu, que chega lá em Foz do Iguaçu, Itaipu. Foram 2 áreas assim bem regionais, assim, até para cá, né, Breno? Recursos hídricos e a... Acabou que deu certo, dá para aplicar aqui na região. Yuri, hoje a gente trabalha muito com outorga de poço e de recurso, e de água superficial, de rio, de lançamento de efluente. O Yuri domina essa área. E a gente também atua muito no agronegócio, que a gente acaba também atuando. Isso é muito forte na região, né? Isso aí, usando os dados até da dissertação feita. Legal, bacana. O agronegócio ainda é o maior tentáculo da economia aqui na região, né? Aqui tá crescendo bastante, porque Santarém, principalmente Santarém, Miritituba, ali em Itaituba, são as principais cidades do Arco Norte, né? Eles chamam de Arco Norte da exportação, da produção. Então, Santarém tem a vantagem de já receber navio, a produção vai para o navio de Santarém para o mundo. E Miritituba, ali como pega a parte melhor da rodovia, né, toda asfaltada, eles fazem ali do caminhão para a barcaça e traz para Santarém, ou Belém, ou Vila do Conde, para jogar no navio. Então, os olhos do Brasil estão olhando aqui para o norte, então o agronegócio está crescendo. Aí vem navio com fertilizante, leva o fertilizante, que é o adubo, para os agricultores plantarem. E depois vem os grãos e outras commodities para ir para a exportação. E aí isso cresce muito, isso gera muito, né, dinamiza muito a economia e acaba trazendo um incremento na renda aqui, né? Então, esses últimos anos o agronegócio tem respondido muito. Aqui a gente tem o turismo forte, o agronegócio também agora muito forte, e o comércio é que sempre foi grande porque é cidade polo, né, da região e tudo mais. A gente vê mesmo, o olhar do mundo hoje é para cá, né? A economia, antigamente no Porto de Santos ali, né? Santos, tudo Paranaguá. Era tudo focado para ali, né? Hoje a galera mais para a região. Por que esse foco para cá hoje? Como é que vocês veem essa questão aí? É questão logística mesmo, né? Porque a maior parte do grão, da produção de grão do país, salvo engano, é no Mato Grosso. E do Mato Grosso para cá é muito mais próximo
do que para o Porto de Santos e do Porto de Paranaguá. E além do que a distância entre os portos da Amazônia e a Europa, né? são menores do que... Daqui é mais perto para a Europa. Lá né? de Santos, entendeu? Para subir toda a costa do Brasil. Aqui já está no norte ali do Brasil, já vai embora. Isso aí dá uma questão de custo, né? E como o melhor modal, né, do mundo é o aquaviário, para eles compensa muito fazer o transbordo em Miritituba e navegar até aqui Santarém ou Barcarena para botar no navio. Pois é, a empresa de grãos daqui de Santarém, ela faz isso, né? Antigamente era estrada, né? A gente via que era um transtorno muito grande aqui na estrada. Agora mais fluvial. Fluvial, né? Faz o transbordo e leva de barcaça, vem de barcaça até Miritituba, ali leva o fertilizante, vem com grão. É bom, porque aí aquelas carretas não ficam muito dentro da cidade, né? Dava um transtorno muito grande. Breno, Yuri, vocês são empresários, cara, empreendedores. A gente sabe o quanto é difícil empreender no Brasil, né? Tem muita dificuldade, assim. Como é que já passaram por momentos difíceis também? Todo mundo passa, né? É muito difícil aqui no Brasil para empreender. Realmente, para ser empresário, tem que ter um grau de loucura. Porque nem que seja um décimo, né? Tem que ter. A carga tributária é muito alta. E aí a gente empreender na área ambiental, de consultoria, que ninguém nem queria pagar consultório nessa área, todo mundo queria fazer de qualquer jeito. E aí a gente hoje olha para a empresa, 16 anos, já passando pelaquela maturação, né? De 0 a 5 anos, aquela loucura de toda empresa querendo se manter, 5 a 10 anos amadurecendo bem, e depois de 10 anos tu já tens uma engrenagem, né? Tu já tem uma carteira de cliente, já tem nome, tem know-how. Então a gente já está indo para 20 anos, né? Estamos com 16 e logo bate 20 na porta. Muito tempo, isso muita foi experiência. muito difícil, no início muito difícil, porque ter recurso, uma empresa gastar recurso com consultor, geralmente eles gastam com consultor pessoa física, e nós temos uma empresa com 17 pessoas, dependendo dessa empresa, então tem que ter aquela qualidade, aquele formato empresarial para que as grandes empresas queiram trabalhar contigo, porque acaba daquele amadorismo, né? Pessoa física, cara, quer pagar na conta pessoa física, isso não existe para as grandes empresas. E também tem só uma tudo pessoa jurídica para consegue, jurídica. e também entendeu? só uma pessoa, Breno, não consegue fazer tudo, né? Não consegue, a pessoa A tem que ir empresa, para ela tem campo, fica 2 dias em campo, aí não consegue falar com o consultor. Tu tem que ter uma equipe. Um tá viajando no meio do campo, não pega celular, o outro atende, e aí vai. Só que é difícil para construir isso, né? Uma empresa do interior do Pará, e chegar onde a gente está chegando. A BM foi uma das primeiras, assim? Não, aqui em Santarém já tinha, eu te falo, tinha alguns consultores e tinha já uma ou duas empresas mesmo, e muitos consultores de pessoa física. E a gente veio, era mais empresa na área florestal, específica florestal, para manejo, e aí a gente veio mais no licenciamento, né? Outras licenças para várias atividades. Hoje a gente atua aí, por exemplo, o Yuri falou ali, portos, na área de petróleo muito forte, na área de indústria, aí tem a área agora de agronegócios, entendeu? Tem a área de recursos hídricos, que é essa parte de outorga. Então, é um leque de atividades. E na época aqui tinha muito a parte florestal forte, entendeu? Então, é muito difícil para manter assim, a empresa e fazer ela crescer. E ainda crescer, Jonas, né? Porque a gente não para de crescer, né? Tem verdade. E uma parceria que deu certo aqui na nossa sociedade é que tem que ter o equilíbrio, né? A sociedade ela é uma balança, né, cara? Tem que Exato. O Breno, por exemplo, ele herdou isso do pai dele, de ser empresário, de tocar a vida assim. Então ele sempre foi mais desbravador. Não, bora, tal. E eu já tenho mais a segurança, eu vou aqui tentando dar uma planejar, fazer gestão, segurando, que eu já herdei mais do meu pai, que era muito nesse sentido, assim, né? Então, papai foi autônomo, foi advogado, no tempo trabalhou em sindicatos e tudo, mas sempre foi bem autônomo, assim, na profissão dele.
E aí eu também herdei bastante essa segurança dele. E ele também me empurrou também um pouco para a sociedade junto à BM, de dizer, não, tu tem que virar sócio, tem que entrar na sociedade, tudo, ver lá, vamos ver como é que a gente consegue isso. Tudo. Então, agradeço demais a oportunidade de ter tido um pai que me incentivou bastante. Legal, isso é bom. E aí eu acho que esse equilíbrio que faz as coisas darem certo, né? Porque eu sou de segurar muito e o Breno já não. Vamos lá, vamos lá. Mas essa é uma parceria legal. É bom porque vai... Porque se você ficar muito parado, você não avança. E se você avançar muito também rápido, se avançar muito rápido, pode dar guazeira. Pode dar uma... quero fazer tudo, bora. Yuri... Não, bora pensar aqui meia hora. Não, tá. Quando a gente pensa, assim, não, então bora só metade do que eu queria avançar. Porque senão vai dar merda lá na frente. Aí a gente vai dosando, porque senão, né, acaba às vezes metendo o pé pelas mãos. Mas essa é a sociedade perfeita, empreendedor cara. Forte. Aí eu digo, não, bora pensar aqui, aí a gente vai com mais cautela. Corre um risco mais calculado, né? Já passou a fase da gente correr um risco... mas 100% de risco. No início que tu corre muito risco. Hoje não precisa correr esse risco. A gente já tem mais calma. Dá pra pensar mas precisa. calma. A galera fala muito sobre isso, da sociedade ser nesse sentido, da de vocês aí. É um para levar, porque se também não chega, se o cara ficar muito freado. E o outro também, às vezes, precisa, não, bora segurar um pouco, senão a gente pode sair do trilho. Acaba gastando muito, depois não tem como pagar. Exatamente. Às vezes gasta por conta, né? Tá nos planos de, não, mas a gente vai receber dali, vai receber, bora logo. Já tá endividando aqui antes de... Positivo, é assim mesmo. De receber. Isso aí vai dando certo. Mas o Pedro falou ainda há pouco, cara, um negócio sobre empreender, né? O empreendedor ele é meio maluco mesmo, porque o cara faz um investimento, sei lá, o cara pode investir R$50 no negócio, mas pode investir 1.000, pode investir 1 milhão, 2 milhões, e se der errado, quem vai ressarcir ele? Ninguém, cara. Não tem retorno. Não tem uma garantia, né? Não tem uma garantia assim. E outra coisa, o cara monta um negócio e não tem cliente. Toda empresa que começa, ela começa zerada. Algumas empresas já, mas a maioria, assim, acho que corre na totalidade, começa zerado. O cara monta um empreendimento e agora? Cadê os clientes? Eu lembro que tem gente aqui que eu já entrevistei que diz assim, cara, eu fiquei um ano sem ter nenhum cliente. E todo mundo dizia para eu desistir, que não era para mim e tal. Depois de um ano eu consegui meu primeiro cliente. E aí a empresa começou a crescer. Hoje essa pessoa é gigantesca, cara. Nossa, foi quase isso. Foi 6 meses. Porque, olha, junho, eu cheguei numa estrada em maio, já tinha o escritório. Então, maio, junho, julho, agosto, setembro, já foi 5 meses. Outubro virou CNPJ, já deu 6 meses. E aí o primeiro cliente em fevereiro do outro ano. Ainda teve mais, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Quase um ano. E também foi um cliente bom. Porque é um cliente, já deu destaque. O cliente de marca, né? Essas marcas de peso e tal. E aí terminou o primeiro serviço, o próprio cliente, precisa de mais serviço, que esses clientes todos, é uma demanda muito grande. Então, aí foi embora, rapidinho, mas foi quase um ano sem nada. Então tem que acreditar, tu fica pensando, será que vai dar certo? Eu vou conseguir sobreviver desse empreendimento? Aí transformei em empresa, antes mesmo de ter cliente. Já virei CNPJ, porque as empresas queriam contratar um CNPJ, não uma pessoa física. Então, até porque dá mais segurança para a empresa. Né? Pois mas eu digo assim, já tem custo, é contador, é isso, é aquilo. E aí a gente, aquele negócio, vamos arriscando e deu certo. Existem uns números, eu não tenho de cabeça, mas não sei quantas empresas que abrem e fecham menos de um ano, né? Eu acho que metade delas fecham antes acho que de um ano ou 2. Tem uma pesquisa do Sebrae. 5 anos é pouquíssimo. Pouquíssimas. 4 a 10%, no máximo. Metade fecham com menos de 2 anos. 50%. E para chegar em 5 anos, 90% fecham ali, entendeu? Para passar de uma década, menos. Aí para passar de uma década. Aí depois não, a pessoa entra e ainda teve esse negócio de pandemia, né? Que foi bem complicado. Pois cara, como é que vocês fizeram lá? Porque assim, a pandemia também,
ela deu uma sacudida no mercado. Muitas empresas quebraram, tiveram que fechar realmente. Como é que vocês conseguiram fazer lá para se manter no mercado? E não sei se vocês tiveram que cortar folha, essa coisa. Teve um incentivo do governo, né? Sim. A gente usou o incentivo daquela meia jornada, a gente não demitiu ninguém. Pô, legal, ninguém. bacana. Usamos a meia jornada e, por incrível que pareça, o rendimento da equipe home office, a gente ficou 3 meses sem pisar no escritório, o rendimento foi bom, até melhor. Não sei como, que as pessoas, os funcionários trabalhavam às vezes 10 horas da noite, era o seu horário ali, né? Tá em casa, não tem nada a fazer, vou fazer um projeto ali. E acabou que terminava os projetos mais rápido, os órgãos estavam recebendo por e-mail as coisas, então o rendimento foi bom de home office. E aí a gente fica pensando, pô, a gente faz uma mega estrutura, todo mundo trabalhando em casa, tá rendendo mais. Fica pensando, será que a gente aumenta a estrutura ou deixa de home office mesmo? Tu sabes que isso, Breno, isso, é uma questão, Yuri, que cresceu muito na pandemia. A questão do home office, essa coisa. Sim. Porque tem muita gente que diz que quer trabalhar em casa, o cara rende mais. E às vezes o colaborador ele consegue atender, por exemplo, ele se organizando bem, ele atende 3 clientes, ele fecha com 3 empresas. Ele vai ganhar muito mais, quer dizer, é bom para ele, para o colaborador, que ele vai ganhar bacana. E a empresa também não vai ter um alto custo, porque se você diminuir uma sala dentro de uma empresa, claro, menos ar, né, diminui o custo, décimo, férias, essa coisa toda. Então o home office, ele acha que ele veio também para ficar na economia, entendeu? A gente conhece uma empresa de grande porte que fechou o escritório em Belém. Eles fecharam porque ficou parado 1, 2 anos, né? Então, e as pessoas trabalharam de casa, muitas pessoas gostaram disso, e aí eles fecharam mesmo. Eu faço muito isso aqui, a gente terceiriza algumas coisas e eu percebo que o resultado foi muito melhor quando as pessoas foram para suas casas, entendeu? E aí eu conversando, eu disse, não, cara, porque lá em casa eu posso ver minha filha, eu posso cuidar das minhas coisas, então eu separo uma hora para eu fazer o que eu tenho que fazer, eu posso fazer de manhã, um pouco de manhã logo mais cedo, depois eu paro. Aí ela nunca tinha levado minha filha, aí eu já consigo levar. Aí quer dizer, essa questão até também... se empolga também, porque faz coisas que não fazia, né? Isso. E às vezes domingo, o cara não tem nada, não podia sair de casa, ia trabalhar. Isso que eu digo, rendia o trabalho, concentrado, porque às vezes no ambiente de trabalho atende muito cliente, e aí em casa tu tá concentrado ali, consegue render bem mais. Mas a questão do home office, tinha gente que nem pronunciar a palavra sabia, né? Home office, era aquele negócio, tinha que estar 8 horas, era o ponto, né? Ponto eletrônico. A gente até tinha um ponto eletrônico na BM, depois não, cancela ponto. Não tem o quê. Né, então virou, assim, meu pai até estranhava. Cadê o pessoal? Não, estou de home office, mas tá tudo trabalhando, tá rendendo. Algumas pessoas ficaram meio assim, ressabiadas para acreditar, mas pegou geral isso. É uma nova forma. E isso, para quem mora longe do trabalho, é excelente, né? A galera não quer perder tempo no trânsito, principalmente os jovens. Entendeu? Essa galera de rede social, que cuida de rede social, de tráfego de funcionamento pago, essa coisa, eles fazem tudo da casa deles. Cara, bicho, tem gente que diz assim, olha, eu atendo 10 clientes. Eu ganho aqui que eu não vou ganhar em lugar nenhum. Sim. E para a empresa também é bom, porque aí ela não tem uma série de custos que ela teria se levasse a pessoa para dentro da empresa, né? Então, exato. Acho que esse aqui agora tem que ter responsabilidade, planejamento, né? Mas deu um receio, assim, porque a nossa atividade depende de outras atividades. Então a gente ficou assim receoso se essas outras atividades não iam parar. Porque se parasse, provavelmente ia afetar isso. Só que a sorte que não. Como eram muitas atividades essenciais, a maioria não pararam mesmo. O ramo de combustível, o ramo de transporte de grãos, né? Tudo isso não parou. Então, eu acho que isso também deu essa segurança, né, pra gente. Né? Verdade. Cara, a gente ficaria aqui um tempão conversando mais, mas aí a coisa vai fluindo, né? Vai empolgando.
Olha, é um prazer, cara. A gente fica muito feliz. A Vox agradece de ter vocês por aqui, tá? A nossa audiência fica aí maravilhada com a presença de vocês aqui. Te agradece demais. É um papo muito descontraído, muito tranquilo, né? Tanto que você mencionou que a gente não ia nem sentir o tempo passar, e foi verdade mesmo. É bacana, legal. Obrigado, a Vox aí. Obrigado, Jonas, aí pelo convite. É muito legal mesmo aqui o podcast aqui, a Voxcast. E é muito legal falar da nossa empresa. A gente fica feliz dessa oportunidade. A gente podia ficar um ano aqui falando que a gente gosta do que faz, né? Pois e quando gosta, a gente vai falando e não olha pro tempo. Mas obrigado aí, sucesso aqui pro todo esse teu empreendimento aqui que está decolando. A gente fica muito feliz de ter na nossa cidade um empreendimento dessa envergadura. Todo o grupo Vox, que é um grupo, né? Eu sei disso, sou parceiro, sou grato por tudo que tu fizeste já com todas as empresas que a gente atua. Então, muito obrigado e sucesso. Legal, maravilha. Como é que a galera acha a BM aí nas redes sociais? A gente tem o Instagram, né? BM Engenharia Ambiental, o Facebook também e o site, o site, né? bmea.com.br. bmea.com.br. São as iniciais da empresa, bmea.com.br. Legal. É só procurar lá que vai ter uma equipe para melhor atendê-lo. Legal. Chama a BM que a BM resolve. É isso aí. É o slogan que pegou. O slogan pegou. Valeu, obrigado, Jonas. Valeu, forte abraço. Pessoal, até a próxima. O Voxcast na próxima semana está com você de novo. Valeu, forte abraço.